A aula de hoje nós vamos trabalhar o controle do crescimento microbiano. Entre esses micróbios, costumo dizer, nós temos bactérias, vírus, fungos e também, se for resíduos de invertebrados, todo aquele material que pode estar contaminar superfícies ou próprios equipamentos que sejam. Então, entre as técnicas de controle microbiano, que nos interessa para fins laboratoriais e também para a parte clínica, está a autoclavagem. Nós temos aí duas formas de controle, principalmente bastante usuais. Existem outras, mas vamos trabalhar com aqueles que envolvem temperatura, umidade e pressão. Entre essas técnicas, nós temos a autoclavagem. O que é autoclavagem? Ela ocorre através de um equipamento chamado autoclave. Essa autoclave é como se fosse uma panela de pressão, mas com uma estrutura que comporta mais pressão e mais temperatura. Nós temos a autoclave vertical e horizontal. Horizontal é essa tradicional que nós temos aqui. Ela é utilizada habitualmente para fins laboratoriais, para materiais mais rústicos. Quando temos que descartar meios de cultivo, esterilizar placas e outros meios, vidrarias, temos que esterilizá-la, ou para descarte mesmo de materiais, além de outros, pode-se usar esterilização de panos e materiais do gênero. Então a autoclave tem essa característica. Ela é formada internamente. Nós temos o quê? Temos duas resistências ao fundo, que nós controlamos aqui a temperatura. Temperatura mínima, média e máxima, a partir desse painel. E dentro aqui nós temos, portanto, as resistências cobertas com água, obviamente para fornecer a umidade, e as resistências precisam estar cobertas porque a água é aquecida. E sobre esse suporte colocamos o cesto, esse cesto, e dentro do cesto colocamos os materiais para autoclavagem. De caso, se for um material muito contaminante, use-se este saco de autoclavagem, que é próprio para isso. E colocamos aqui no interior, portanto, as vidrarias, outros materiais. Então qualquer material também que colocamos, obviamente precisa estar aberto para que o vapor possa entrar nessa superfície e providenciar aí ocorrer essa autoclavagem, ou semi-aberto, isso vale para todos. Então nós colocamos aqui esse material, deixamos nessas condições, fechamos a tampa da autoclave, já podemos ligar evidentemente no máximo, nessa temperatura, fechamos a tampa, ela possui uma borracha na parte superior, fechamos ela, temos uma pressão que precisa ser dada, muito bem fechado, que não vaza pressão, então o princípio de uma panela de pressão, obviamente. Aqui nós temos uma válvula que ela precisa estar fechada, enquanto isso nós esperamos o aquecimento. Nós vamos acompanhar esse aquecimento através desse relógio que mede a temperatura e a pressão interna. E assim esse equipamento permanecerá ligado por 20, 30 minutos ou mais até atingir a temperatura e a pressão. Bem, com chuva, então, vamos tentar gravar a conclusão do nosso processo de autoclavagem. Então o que nós temos é o seguinte: nós ligamos a autoclave no máximo, ele ficou no máximo ligado, e este ponteirinho ele subiu entre o limite do verde e o vermelho. Quando chega esse tempo, nós baixamos aqui, baixamos para o médio e deixamos assim por 20 minutos. Portanto, quando a autoclavagem inicia, o ponteirinho deve estar entre o verde e o vermelho, ou o verde quer dizer que está autoclavando.
Nesse caso aqui, tudo precisa estar equilibrado nessa balança. Com essa balança equilibramos o peso. A pressão interna irá depender da quantidade de material que tiver. Então nós equilibramos aqui, nessa balança, a pressão interna. Quando o bombeiro chegar nessa posição, 1,5 atmosfera que está marcando aqui, 1,5 atmosfera a em torno de 125 graus, que é a temperatura que precisamos autoclavar, de 120 a 125 graus por 25 a 30 minutos. Regulamos, portanto, o nosso autoclave agora, ela está regulada na balança, posição certa, essa panelinha de pressão, e assim vamos manter por 25 a 30 minutos e aguardar o processo, o término da autoclavagem. Passados os 30 minutos necessários, 1,5 libras, 1,5 atmosfera de pressão, a 23 graus, 123 graus, perdão, nós desligamos a autoclave, desligamos ela e abrimos aqui a válvula para retirar a pressão. Então, lembrando que só podemos abrir totalmente a autoclave quando toda a pressão sair de dentro dela. Então realizamos esse trabalho agora e aguardamos a remoção de todo o ar. Concluído o processo, portanto, de autoclavagem, removemos a pressão interna, esperamos ela esfriar para evitar cuidados, obviamente de queimaduras que pode ter, então esse material está refrigerado. Removemos a vidraria que nós havíamos colocado para autoclavar e havíamos marcado, portanto, este vidro com uma fita de autoclavagem. Então a gente percebe que na fita original, fita nova, está aqui o filetezinho amarelo, que indica que não é autoclavado. Uma vez autoclavado, essa fita vai indicar essa sinalização preta. Portanto, isso serve de orientação para dizer que se o material está autoclavado ou não. Também temos aqui aquele papel cirúrgico, grau cirúrgico, onde colocamos o nosso vidro, né, para termos uma ideia, e comparamos. Então esta aqui autoclavada, ficou preta, diferente desta outra aqui que não foi autoclavada. Então justamente essa marquinha aqui é para identificar o material que está autoclavado daquele que não está autoclavado. Com isso evitar riscos, portanto, de contaminação ou acidentes que possam acontecer no ambiente de trabalho, de usar um material contaminante e de representar riscos para pacientes e assim como também em laboratórios de microbiologia, perdas com o tempo e comprometimento também das pesquisas se esse material não está devidamente autoclavado. Agora nós vamos discutir um pouquinho, apresentar esses procedimentos prévios ao processo de esterilização, quando envolvem vidrarias ou materiais cirúrgicos, kits cirúrgicos. Esse material, que ele é mais delicado e necessita ser esterilizado para permanecer até um período de 15 dias, é o período máximo por mês que pode permanecer esterilizado, ele necessita ser embalado num recipiente ou material propriamente habilitado para isso. Então utilizamos aqui o papel grau cirúrgico. Consiste então num papel que lhe permite resistência à pressão e de outro lado material plástico. Então o que a gente faz? Esse é o papel grau cirúrgico, a gente adquire em diversos tamanhos conforme a necessidade, conforme o tipo de material. E aí usamos uma seladora. Então nós cortamos esse papel conforme o tamanho e selamos esse material, observando obviamente que o papel para a parte de baixo é a parte quente, para evitar com que não danifique a parte superior, portanto, que é para utilizar a pressão.
E assim contamos até 10, para que esse material fique devidamente selado. Então percebemos que aqui ocorreu o fechamento dessa parte inferior. Colocamos, no nosso caso, que o tubo de ensaio aberto, tampa ligeiramente aberta. Isso pode ser com bisturis ou qualquer outro material. Estamos falando aqui de um procedimento de laboratório e que se aplica também a técnica, o método, as mesmas condições que fossem clínicas. Deixamos retinha essa parte e selamos. Então percebemos que o material está selado. Interessante que nesse material aqui, grau cirúrgico, ele possui pontos aqui, ó, mais claros, que fazem a mesma função que nós temos nessa nossa fita aqui de autoclavagem, aquela fita que nós colocamos lá no nosso material que foi para a autoclave. Então essa fita tem a função de identificar se o material foi autoclavado ou não. Após o procedimento da autoclavagem, essa cinta, essa parte aqui fica escurecida. Com isso sabemos se o material foi esterilizado ou não. E nesta fita, como vamos observar depois na autoclave, ficará marrom, preta, indicando que o material foi devidamente esterilizado. Então essa é a técnica recomendada, aqui visualizamos a parte da fita, para que possamos perceber depois se esse material foi autoclavado ou não. Nós comentamos sobre os dois tipos de autoclave, vertical e horizontal. Então temos essa aqui, a horizontal. Essa horizontal, então, ela realiza várias operações, que além da autoclavagem do material, ela também seca o material, diferente da autoclavagem, da autoclave vertical, que ela apenas autoclava, e o material, quando sai de lá, muitas vezes sai úmido e precisa ser secado depois ou descartado. Então aquela autoclave vertical ela é usada mais para trabalhos rústicos. Então essa aqui é utilizada para clínicas odontológicas, materiais que têm pequena contaminação, mas faz o mesmo procedimento, e não para grandes quantidades, como a gente tem muitas vezes, placas, em meios de cultivo no laboratório que precisamos fazer. Então como é que a gente faz o trabalho com essa autoclave? Ela necessita que a gente coloque água destilada, como acontece na autoclave vertical também, precisa ser água destilada. Colocamos a água no interior, então ela tem um declive, que permite a colocação dessa água numa determinada quantidade, que é aproximadamente em torno de 200 gramas ou 200 ml. Quando a água começa a atingir a parte anterior, está nas condições. Colocamos aqui o material para a esterilização, fechamos a estufa, ligamos ela e nós vamos, portanto, aqui controlar. Aqui nós controlamos que tipo de material nós queremos, portanto, autoclavar, e selecionamos o tipo de instrumento embalado, né, 10 minutos, o tempo, no caso, né, instrumental, né, desembalado, 6 minutos, plástico, algodão, tecidos, 30 minutos, kit cirúrgico, que é um caso, né, e em torno de 18 minutos, e iniciamos o processo. Então vai ocorrer um aquecimento até 120 minutos, por um período aí que é relativo, em torno de 40 ou uma hora, se é o caso, né? Por essa mais de 25 minutos, dependendo do tempo, o processo de aquecimento. Mas a esterilização, ela precisa ocorrer em torno de 25 a 30 minutos. Então, cada programa desse é para um tipo de material, para não danificar o material.
Porque naquela autoclave que nós temos na vertical, nós não podemos autoclavar plásticos ou alguns materiais que podem ser danificados com o calor, ou outros sintéticos que sejam, que sofram, né? Nessa aqui nós conseguimos fazer esse processo controlando a temperatura e o tempo. Então ela danifica menos os materiais. Obviamente que nem todos eles podem ser autoclavados. Nós temos muitos materiais que precisam ser autoclavados ou esterilizados com gases. Mas aí é um conteúdo que vocês vão ver especificamente lá em semiologia semiotécnica. Não nos diz respeito aqui, que não fizemos. Então estamos trabalhando aqui sobre o entendimento do que é no ambiente laboratorial, em que se aplica também para condições clínicas, hospitalares, unidades de saúde, onde requer, ou mesmo também o entendimento de esterilização de materiais para salão de beleza, para clínicas odontológicas. Então o princípio todo ele é mesmo. O que acontece aqui dentro e acontece na autoclave vertical, o processo é o mesmo. O que podemos falar também que embora tenhamos um processo mecânico de realizar ali, os procedimentos são manuais, e se olharmos as autoclaves que tem hoje, de modo geral, que são mais complexas, programadas, é uma questão de automação apenas. O que nós temos que entender é que o que acontece lá dentro, o processo é o mesmo, não muda, que é temperatura alta, umidade e pressão, portanto não difere o processo em si. E no caso dessa autoclave, então ela tem esse diferencial que no final ela elimina a água e seca o material. Então o material já sai seco, diferente da outra que o material acaba saindo molhado. Outra situação que nós temos, que pode envolver o uso também para esterilização ou destruir controle microbiano, é o micro-ondas. O micro-ondas ele mexe com as partículas da água. Se ele mexe com as partículas da água, obviamente ele causa desnaturação de membranas e qualquer micro-organismo que pode ter. O que nós temos é o seguinte, que essa aqui não vai causar destruição de endósporos, como a autoclave faz. Tanto essa autoclave aqui, como aquela fora destrói endósporos bacterianos. Nós discutimos lá, no caso, todos os gêneros clostrídeos e antrases, eles produzem endósporos que os protegem. E a destruição de endósporos, aquela camada de cálcio que protege a bactéria, requer e necessita temperatura, umidade e pressão. Então a gente não consegue destruir endósporos apenas com temperatura elevada, podemos, mas com muita temperatura, que vamos discutir depois, né? E essa umidade tem que estar articulada, mas pressão para destruir aquela camada. Então o autoclave nos ajuda para trabalhos, o micro-ondas, trabalhos mais simples, que envolvam, no caso, preparação de meios de cultivo, placas que nós temos aí, diluições necessárias. Então o micro-ondas faz um trabalho básico, materiais não que estejam contaminados. Ele se tira um controle, como eles falam, não um processo de esterilização, mas é viável também, que pode ser utilizado em último caso, uma opção, que não destrói endósporos, obviamente. Então aqui nós vamos comparar agora os dois processos de esterilização. Nós temos a esterilização úmido, que é com autoclave. Úmido e envolvendo pressão. Essa é a nossa autoclave aqui. Então ela leva a uma desnaturação proteica. Temperatura, para a autoclavagem, nós temos 121 a 123, que pode ser 125 graus também, o limite, mas é o limite. O tempo, 30 minutos aproximadamente, 25, 30 minutos, dependendo do nível de contaminação do material que também utilizamos, mas em média 30 minutos.
Então aqui nós temos esses materiais que podem ser autoclavados. Obviamente que depende muito da autoclave também, como nós comentamos, da autoclave horizontal ou vertical, horizontal. Então essa seria outra forma. Aqui nós temos o calor seco. O que é o calor seco? Calor seco é quando nós trabalhamos com essa estufa. Uma estufa. Essa estufa tem a característica de aquecimento apenas. Então, quando nós ligamos ela, essa aqui tem um ventilador do tipo Soroco, ela absorve a umidade interna quando colocamos o material. E aqui nós regulamos essa temperatura nesse termostato, que pode de 100 até 300 graus para ocorrer esse processo de esterilização. Então vamos fazer um comparativo agora desses dois processos aqui. Vamos comparar primeiramente o calor úmido com temperatura, né, com pressão, e aqui temos o calor seco, no caso uma estufa ou um forno, muitas vezes se utiliza também, denominação. Então nessa aqui temos uma desnaturação proteica. Aqui também temos desnaturação com uma oxidação. Vamos comparar as temperaturas. Enquanto aqui nós temos 121, 23, 25 graus, aqui nós temos que levar a 170 graus por 60 minutos. Ou uma situação, por exemplo, vidrarias e utensílios. Quando temos plasmas, minas, óleos, vejam bem, 160, 120 minutos, são 2 horas esterilizando a 160 graus. E numa outra situação, quando temos seringas, agulhas, luvas, materiais mais contaminados pelo cirúrgico, 150 graus a 170 graus, de 120 a 180 minutos, 3 horas. Então, tente imaginar vocês o material esterilizando a 3 horas a 170 graus, o consumo de energia elétrica, que significa quando a estufa, essa estufa, e também o risco de danificar o material, que é muito grande, especialmente as vidrarias, acabam quebrando pelo excesso de temperatura, danifica muito facilmente, e os demais materiais também podem ser danificados. Então, quando nós temos calor seco, temperatura elevada, né? Calor seco e temperatura elevada. Aqui temos calor úmido e pressão. Nós conseguimos reduzir o tempo em 30 minutos e uma baixa temperatura e uma eficiência maior. Então conseguimos realizar todo esse procedimento aqui nessa autoclave. Portanto, a autoclave, ela até hoje não se encontrou uma outra técnica que substitua o processo de esterilização ou de germinação. É o melhor que existe até hoje para esterilização, justamente porque aqui endósporos são destruídos. Não quer dizer que aqui também não ocorra, mas para destruir endósporos, no plano de Clostridium, precisamos submetê-los a essas temperaturas elevadas, o que na verdade causa um custo de geração, tempo elevado. Então esses são os comparativos entre as técnicas de esterilização.